Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O aeroporto internacional de Nova York fervilhava como uma colmeia humana. Malas rolando, anúncios estridentes e o ritmo apressado dos viajantes criavam um caos ordenado. Em meio a esse mar de rostos, um homem negro na casa dos 40 anos se destacava por sua postura e calma singular. Darius Johnson caminhava elegantemente, vestido com um terno de corte impecável e carregando uma mala simples, porém luxuosa. Seu olhar, claro e firme, observava os arredores com a serenidade de quem sabe exatamente para onde está indo. No entanto, ao seu lado, o perigo espreitava no uniforme azul do policial Richard Collins, um policial arrogante conhecido por seu racismo sutil, mas persistente. Collins via Darius não como um viajante, mas como um problema em potencial, e ele não hesitaria em humilhar ou controlar qualquer um que não se encaixasse em seus preconceitos. Naquele momento, Darius não sabia que aquele encontro revelaria não apenas as verdadeiras falhas de Collins, mas também o poder invisível que ele carregava consigo, pois por trás daquele rosto calmo se escondia o dono da Sky High Airlines, a empresa que dominava os céus da América, e em breve a vida de Collins mergulharia em humilhação e espanto. O terminal, com sua mistura de luzes, ruídos e olhares apressados, estava se tornando o cenário de um confronto silencioso entre a autoridade percebida e o poder real. E naquela manhã, ninguém suspeitava que a injustiça estava prestes a receber sua justa vingança. Darius Johnson se aproximou do balcão da Sky High Airlines, seus passos calmos ecoando suavemente no piso polido do terminal. Ele apresentou seu cartão de embarque e passaporte com a calma de alguém que não tem nada a esconder. No entanto, esse simples gesto chamou a atenção do policial Richard Collins, que patrulhava nas proximidades. Collins, acostumado a exercer sua autoridade com arrogância, correu em direção a Darius. "Ei, você, pare!" gritou ele, sua voz ecoando como um trovão no corredor. Darius olhou para cima e respondeu calmamente: "Bom dia, policial. O que posso fazer por você? Mostre-me sua identidade." Agora Collins apontou acusadoramente. "Eu não confio em você." Os passageiros ao redor dele começaram a observar a cena, alguns franzindo a testa, outros paralisados inquietos. Darius, sem perder a compostura, estendeu seu passaporte e cartão de embarque. Collins os inspecionou rapidamente e franziu a testa. Está tudo em ordem", murmurou ele. Então, virando-se para as testemunhas, acrescentou com um sorriso condescendente: "Mas vocês devem saber que eu fico de olho nessas pessoas." Darius sentiu uma raiva fria crescer dentro de si, mas manteve o rosto impassível. "Oficial", disse ele em voz baixa, mas firme, "antes de julgar alguém, certifique-se de que não está julgando com base em seus preconceitos." Collins bufou, pensando que era apenas um aviso banal. "Estou fazendo o meu trabalho. Você deveria ser grato por eu não estar prendendo você aqui mesmo, na frente de todo mundo." Naquele momento, Darius soube que era hora de tirar vantagem da situação. Ele sabia que Collins desconhecia uma verdade crucial: Darius Johnson não era apenas mais um viajante. Ele era o dono da Sky High Airlines, a mesma empresa que Collins atendia diariamente, alheio à hierarquia real. E naquele dia a ilusão de autoridade de Collins se desfaria diante de todas as testemunhas no terminal, de uma forma que nenhum passageiro jamais esqueceria. Collins se endireitou, orgulhoso de si mesmo, ainda acreditando que estava em vantagem. Ele já havia humilhado tantos viajantes antes, pensando que seu uniforme lhe dava autoridade inquestionável. Mas o que ele não sabia era que Darius Johnson possuía paciência e inteligência tática muito superiores às suas. Darius respirou fundo e disse calmamente: "Policial Collins, entendo que o senhor está fazendo o seu trabalho. Mas talvez devêssemos informar o seu superior se o senhor continuar a perseguir clientes sem motivo." Collins franziu a testa. "Não preciso de permissão para impor segurança aqui." Darius deu um pequeno sorriso quase imperceptível. "Claro, mas suponho que seu trabalho se torne mais difícil quando seus superiores descobrirem que você está sendo guiado por seus preconceitos, não é?" Os passageiros ao redor começaram a murmurar. Alguns olharam para cima, intrigados com a cena. Darius falou calmamente, mas cada palavra soou precisa, expondo a arrogância e o racismo implícito de Collins. Collins, surpreso, sentiu a tensão aumentar. Estava acostumado a intimidar os outros, mas, pela primeira vez, estava conhecendo alguém que não demonstrava medo e parecia ler suas intenções perfeitamente. Darius continuou com a voz contida. "Sabe, policial, passei anos construindo esta empresa. Contratei milhares de pessoas, criei empregos e investi na segurança e no conforto dos passageiros.
E você me trata como se eu fosse apenas um suspeito? Collins recuou um pouco, desconfortavelmente, enquanto alguns passageiros começavam a sussurrar entre si. A dúvida se instalou em sua mente, mas ele ainda se recusava a perder a pose. Darius então fez um gesto sutil em direção ao balcão, onde um funcionário da Sky High Airlines aguardava. Talvez você possa verificar com a recepcionista responsável aqui? Tenho certeza de que eles ficarão felizes em esclarecer a situação. O olhar de Collins se contraiu. Ele sentiu que estava perdendo o controle, mas ainda não podia provar nada. E foi nesse exato momento que Darius decidiu permanecer em silêncio, deixando Collins lutando contra sua arrogância diante de uma plateia cada vez mais atenta. Collins começava a perder a compostura. Suas mãos tremiam levemente e seu rosto estava contorcido, mas ele se recusava a demonstrar o quanto estava perturbado. Os passageiros ao redor cochichavam entre si, alguns pegando seus celulares para filmar, intrigados com o estranho confronto. Darius, por outro lado, permaneceu quase sobrenaturalmente calmo. Ele sabia exatamente quando e como atacar, não violentamente, mas com uma precisão que deixaria Collins indefeso. Oficial Collins, disse Darius com uma voz clara e firme, o senhor parece confuso. Talvez devêssemos consultar alguém mais familiarizado com a hierarquia da Sky High Airlines. Collins cerrou os dentes. Eu faço o que tenho que fazer. Darius assentiu lentamente, quase com simpatia. Claro. Mas tenho certeza de que você não gostaria de interpretar mal a situação e envergonhar seu serviço de segurança. Gostaria? Ele fez um gesto sutil em direção a uma recepcionista, que se adiantou timidamente. A recepcionista olhou para Darius hesitante e sussurrou. Senhor Johnson, você é o dono? Um arrepio percorreu Collins. Sua arrogância se dissipou imediatamente. O homem que ele acabará de humilhar era o próprio dono da empresa a quem servia. Sua garganta se apertou, seu orgulho ferido pelo próprio racismo. Darius, sem pestanejar, deu um leve sorriso. Sim, policial Collins. Sou Darius Johnson, dono da Sky High Airlines. E parece que você acabou de humilhar o homem que deveria supervisionar seu trabalho desde o início. Os murmúrios dos passageiros transformaram-se em exclamações de choque. Collins, pálido e perturbado, gaguejou. Não é. Darius o interrompeu num tom calmo, mas gélido. Acredito, policial, que é hora de você refletir sobre suas ações. Trate seus passageiros com respeito e justiça, ou corre o risco de perder seu cargo e manchar sua reputação. Collins recuou, incapaz de responder. Os passageiros o encaravam, alguns sorrindo de satisfação, outros chocados com a injustiça que acabará de sofrer. Darius, por sua vez, pegou sua mala e caminhou em direção ao balcão, deixando Collins sozinho, humilhado, mas aprendendo a lição mais difícil de sua carreira. O terminal do aeroporto parecia parado no tempo. Todos os passageiros prenderam a respiração, cientes de que o que acabavam de testemunhar não era apenas uma altercação comum. Collins, ainda paralisado, olhou para Darius com uma mistura de medo e vergonha. Darius caminhou calmamente até o balcão, sua voz clara ecoando pelo corredor. Senhoras e senhores, gostaria de me desculpar pelo incidente que acabaram de testemunhar. É inaceitável que um passageiro seja tratado dessa forma, simplesmente por causa da cor da sua pele. Os passageiros murmuraram, alguns aplaudindo baixinho. Darius continuou sem levantar a voz. O homem que você vê aqui, o oficial Collins, deveria garantir a segurança e o respeito de todos os viajantes. Mas suas ações demonstram uma grave falta de discernimento e profissionalismo. Collins tentou protestar, mas Darius o interrompeu com um gesto. Acredito que é importante que todos nós entendamos uma lição hoje. Poder ou uniforme não nos dão o direito de julgar ou humilhar os outros. Darius então fez um sinal para a recepcionista. Como proprietário da Sky High Airlines, quero garantir que medidas serão tomadas. Collins, você será suspenso e obrigado a concluir um treinamento obrigatório sobre justiça e respeito aos passageiros. Um silêncio chocante acolheu o anúncio. Collins, corado de vergonha, baixou a cabeça, incapaz de argumentar. A plateia, no entanto, estava se tornando cada vez mais receptiva à calma e à precisão imponente de Darius. Darius virou-se para os passageiros. Que isto sirva de lembrete a todos de que a dignidade e o respeito não dependem da cor da pele ou do uniforme que se veste. São um direito fundamental. Enquanto recuperava sua mala e caminhava em direção à área de embarque, muitos passageiros começaram a aplaudir e a filmar o incidente. O vídeo de Darius, calmo e imponente, perseguindo Collins rapidamente viralizou nas redes sociais, transformando o incidente em um símbolo de justiça e resiliência. Darius mal havia saído do balcão quando os celulares dos passageiros começaram a vibrar em massa.
Vídeos do confronto entre Collins e Darius já circulavam nas redes sociais, acompanhados de comentários indignados e apoio massivo a Darius. Collins, ainda paralisado junto ao balcão, percebeu que seu erro não era apenas pessoal, mas agora público. Seu nome, seu rosto e seu comportamento humilhante foram expostos a milhares, talvez milhões, de espectadores em poucas horas. No silêncio de seu escritório, Darius monitorava discretamente a situação pelo celular. Ele não queria apenas restaurar sua dignidade. Queria transformar aquele momento em uma lição de justiça e responsabilidade. Alguns jornalistas chegaram rapidamente ao aeroporto, atraídos pelos vídeos virais. Darius concordou em dar uma breve entrevista. Hoje foi um incidente isolado, mas representativo de um problema maior. Todo indivíduo merece respeito e dignidade, independentemente da cor da pele ou da aparência. A mídia captou forte contraste entre a confiança serena de Darius e a arrogância contida de Collins. Logo, artigos e reportagens passaram a relatar não apenas a humilhação de Collins, mas também o exemplo de liderança e autocontrole de Darius. Collins, por sua vez, afundava na vergonha. Tentou justificar suas ações perante colegas e superiores, mas suas desculpas soaram vazias e implausíveis. Sua reputação profissional estava manchada. Até mesmo seus superiores, antes lenientes, perceberam que não podiam mais ignorar o incidente. Darius, por sua vez, manteve-se calmo e estratégico. Sabia que a verdadeira vitória não residia na humilhação imediata de Collins, mas na lição duradoura que aquele incidente ensinaria a todos. Respeito e dignidade são inegociáveis, e o mau uso da autoridade sempre sai pela culatra para quem a exerce. Horas após o incidente, Collins estava em uma reunião com seus superiores na Sky High Airlines. Pálido e trêmulo, ele tentou minimizar a gravidade de seu comportamento. Foi só um mal-entendido, gaguejou ele. Eu só estava reforçando a segurança. Mas suas palavras soaram vazias. Os vídeos já haviam sido vistos por milhares de pessoas e circulavam nas redes sociais. A prova visual de sua arrogância e racismo era irrefutável. Darius, por sua vez, monitorava calmamente a situação de seu escritório. Ele havia tomado o cuidado de não atacar Collins pessoalmente na mídia, preferindo deixar a verdade vir à tona por si só. Sua estratégia era clara: mostrar justiça, não vingança. Os superiores de Collins, envergonhados pela cobertura da mídia e pela reação pública negativa, não tiveram escolha a não ser suspendê-lo imediatamente e enviá-lo para um treinamento obrigatório sobre justiça e respeito aos passageiros. Collins sentiu o pânico crescer dentro de si. Ele acreditava que seu uniforme lhe dava poder absoluto, mas acabará de descobrir que a verdadeira autoridade não residia em ameaças ou intimidação, mas em maestria, conhecimento e respeito pela verdade. Nos dias seguintes, Darius recebeu mensagens de passageiros e colegas elogiando sua dignidade e coragem. A mídia elogiou sua paciência e inteligência, transformando o incidente em um exemplo de liderança e resiliência. Collins, por sua vez, teve que encarar a vergonha de seu comportamento diante de seus colegas e do público. Sua tentativa de revidar havia fracassado, e ele agora não tinha mais controle sobre a história. Darius, com sua calma lendária, sabia que o próximo capítulo deveria selar a lição de uma vez por todas, mostrar que a humilhação de Collins não era vingança, mas uma consequência natural de suas ações. No dia seguinte ao incidente, a mídia nacional divulgou a história de Darius Johnson e do policial Collins. Os vídeos viralizaram, e o público acompanhou de perto cada detalhe. Darius concordou em dar algumas entrevistas estratégicas, escolhendo as palavras com cuidado. O que aconteceu ontem não foi apenas um confronto individual, explicou Darius às câmeras. É um lembrete de que a autoridade deve ser exercida com responsabilidade. Nenhum indivíduo deve ser submetido a humilhação ou injustiça por causa da cor de sua pele ou de sua origem. Suas palavras eram impressionantes pela calma e força. O contraste entre a arrogância contida de Collins e o controle total de Darius cativou a plateia. Collins, agora suspenso, viu sua reputação despencar. Colegas e amigos fingiram que não viam, envergonhados com seu comportamento, enquanto passageiros e internautas elogiavam a integridade e a compostura de Darius. Nas redes sociais, hashtags como #respeito como Darius e #justiça para todos proliferaram. Especialistas em liderança e direitos civis analisaram a situação, usando o incidente como um exemplo de gestão de conflitos e dignidade pessoal. Darius, fiel ao seu estilo, nunca gritou, nunca atacou Collins. Ele deixou a verdade falar por si. Sua estratégia era simples, mas eficaz. O verdadeiro poder reside na paciência, na sabedoria e no respeito pelos outros.
Até a Sky High Airlines, que até então era uma empresa simples para o público, assumiu uma dimensão simbólica. Darius mostrou que uma empresa pode refletir os valores de seu líder e que o respeito e a justiça nunca são comprometidos. Collins, humilhado, mas sofrendo as consequências diretas de seus atos, teve agora que refletir sobre seus preconceitos e como exercia sua autoridade. A lição era clara e visível a todos: a injustiça, quando exercida com arrogância, sempre acaba tendo um efeito contrário a quem a impõe. Dias após o confronto, Collins tentou salvar sua carreira. Escreveu cartas de desculpas aos superiores e enviou mensagens privadas a Darius, na esperança de obter clemência ou compreensão. Senhor Johnson, lamento profundamente. Foi pouco profissional. Peço desculpas, escreveu Collins com um tom hesitante que revelava medo genuíno. Darius leu as mensagens calmamente e respondeu com implacável sobriedade. Policial Collins, seu pedido de desculpas foi anotado. Mas a verdadeira lição não está no perdão imediato, mas na sua capacidade de mudar seu comportamento e reconhecer seus erros. Ao mesmo tempo, a Sky High Airlines emitiu uma declaração reiterando a importância do respeito e da justiça a todos os passageiros, fortalecendo a posição de Darius e deixando claro que Collins não tinha mais nenhum poder. Collins também tentou se explicar à mídia, mas cada entrevista se transformava em um desastre. Os vídeos do incidente, combinados com suas declarações desajeitadas, reforçaram ainda mais a percepção pública de sua arrogância e racismo. Darius, por sua vez, continuou calmamente sua rotina diária, sem se deixar perturbar pelas manobras de Collins. Ele deixou o tempo e a verdade seguirem seu curso. As ações de Collins, em vez de restaurar sua imagem, apenas serviram para ilustrar a lição de paciência, justiça e autocontrole que Darius acabará de ensinar ao país inteiro. O público agora via Dario como um modelo de poder silencioso. Um homem capaz de reverter uma situação humilhante sem nunca perder a compostura e de transformar a injustiça em um exemplo universal de dignidade e respeito. Algumas semanas após o incidente, a Sky High Airlines realizou uma reunião obrigatória para todo o pessoal de segurança. Collins foi convocado para se explicar aos seus colegas e à gerência. Darius, presente, mas calmo, observava a cena do fundo da sala. Collins entrou visivelmente nervoso, ciente de que aquele momento seria decisivo para sua carreira e sua imagem. O diretor de segurança falou: Policial Collins, analisamos os vídeos, seus relatórios e depoimentos de testemunhas. Suas ações no aeroporto foram inaceitáveis. Collins tentou protestar, mas Darius interveio com uma voz calma, mas firme. Policial Collins, o que o senhor fez não foi apenas injusto, mas também contrário aos valores desta empresa. Humilhar um passageiro por causa da cor da pele jamais será tolerado. Os colegas de Collins o encararam, alguns com surpresa, outros com um leve sorriso de satisfação. Collins, corado de vergonha, olhou para baixo. Sabia que jamais recuperaria a confiança de seus superiores ou do público. Dario acrescentou com uma gentileza que contrastava com a gravidade da situação. A verdadeira autoridade não se mede pelo uniforme que você veste, mas pela forma como você trata os outros. Você teve a oportunidade de demonstrar seu profissionalismo e respeito, mas falhou. Collins só conseguiu concordar. A lição era clara, pública e irreversível. Darius transformará uma humilhação pessoal em uma lição universal, mostrando que paciência, autocontrole e justiça sempre superam a arrogância e o racismo. Quando Darius saiu da sala, todos os funcionários sabiam que o confronto havia mudado não apenas Collins, mas também a cultura da empresa. A mensagem era clara: respeito e dignidade são intransigentes, e qualquer tentativa de injustiça, em última análise, acaba se voltando contra quem a impõe. Dias após o confronto final, a história de Darius Johnson e do policial Collins continuou a ser comentada em todo o país. Veículos de comunicação nacionais e internacionais noticiaram o incidente, destacando a calma, a inteligência e a dignidade de Darius diante da arrogância e do racismo de Collins. A Sky High Airlines aproveitou a oportunidade para reforçar seus valores: respeito, igualdade e segurança para todos os passageiros. A empresa rapidamente se tornou um símbolo de excelência e justiça no setor aéreo. Collins, por sua vez, teve que aceitar publicamente a decisão de suspensão e passar por treinamento obrigatório. Sua reputação ficou permanentemente manchada, e ele aprendeu, dolorosamente, que autoridade sem respeito ou consciência moral sempre acaba se voltando contra quem a detém. Darius, em seu escritório, assistia aos vídeos e às mensagens de apoio que chegavam. Milhares de passageiros lhe agradeceram por sua habilidade e precisão. Ele sabia que a verdadeira vitória não era apenas pessoal, mas social.
Ele havia demonstrado que respeito, paciência e inteligência sempre superam o ódio e a arrogância. Meses depois, programas de treinamento para agentes de segurança e policiais começaram a incorporar as lições do incidente, citando Darius como um exemplo de liderança e justiça. Sua lição se espalhou para além do aeroporto e se tornou um modelo nacional, inspirando aqueles que acreditavam que a injustiça jamais poderia ser corrigida. Enquanto Darius se preparava para embarcar em seu próximo voo, ele sorriu com calma e confiança. O mundo viu sua dignidade e força. A lição ficou gravada em suas mentes. Nenhuma arrogância, nenhum racismo, nenhuma injustiça pode sobreviver diante da verdade e do respeito. E assim, um simples incidente no aeroporto se tornou uma história de justiça, humildade e poder silencioso, deixando uma marca duradoura nos corações de todos que testemunharam o confronto.